Bom, assim que seu fritador chegar, você vai observar que ele tem as embalagens estão nas cubas, né? E assim, às vezes as pessoas não percebem, mas ele tem duas cubas moduladas, mais uma cuba de extensão. Então você vai retirar as duas cubas, são duas unidades dela que ficam junto aqui. Basta você retirar, ok? E aqui embaixo você tem uma segunda, tá? Uma terceira, na verdade, que é a cuba de extensão. Independente se ele é a gás, se ele é elétrico, se ele é flex, todos os nossos equipamentos são equipamentos com duas cubas moduladas, mas mais uma cuba de extensão, tá? Rafa, se eu quiser trocar, é só tirar essa daqui e encaixar as outras duas. Lembrando que a gente tem uma haste central aqui que faz toda a colocação. Então tem que ter essa haste aqui para você colocar as cubas moduladas. Se eu não tiver mais essa haste aqui, sumir qualquer coisa, Rafael, o que acontece? Não vai ter nenhum problema em si, mas é para uma segurança melhor para a sua utilização. Então tenha essa haste aqui. Na hora que chegou o seu fritador, tem que tirar as cubas para você ter acesso à terceira cuba de extensão aí do seu equipamento. Bom, esse é o fritador flex, tá? Ele vai com desmontado, algumas peças não vão completas aí e você vai fazendo a primeira montagem dela. Então o que acontece aqui? Esse equipamento ele tem a função de gás e elétrico na mesma máquina. Você consegue trabalhar nos dois formatos aí ou as duas utilizações ao mesmo tempo também, tanto ligado no gás embaixo quanto a resistência em cima também funcionando para que você, se for o caso, necessitar de uma temperatura extremamente alta ou que ela receba aumente a temperatura mais rápido, você consegue trabalhar com as duas versões ao mesmo tempo, ok? Então assim, primeira parte aqui é saber que ela vai desmontada. Você vai receber junto com o kit quatro botões que a gente costuma chamar. Esse botão é para o gás, esse que não tem marcação nenhuma em cima, eles são para o gás, são dois, e são dois para a resistência. Eu vou mostrar para vocês já já. Acompanha também dois parafusos e duas abraçadeiras para a gente fazer a conexão na mangueira de gás, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber também, esse fritador ele já vai com uma cuba de extensão, mais duas cubas moduladas que você vai conhecer já já. Daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade de vê-las funcionando, como é que elas são, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber é isso. O que eu faço primeiro? Vou pegar os botões e fazer o encaixe. O encaixe você pode observar que ela é uma ponta meio arredondada na parte superior e mais retinha na parte inferior. Então é só você observar que no botão é a mesma coisa, tá bom? Então sempre os mesmos encaixes direitinho ali. Cadê a ponta quadrada para baixo? Fez o encaixe da peça. Você vai ter que pressionar para que ela vai encaixar até o final. Ela não tem uma folga tão grande, tá? Ela tem folga, mas não é tão grande assim, então pode apertar para que ela encaixe até o final, ok? Então vamos lá para a próxima parte, que são as cubas moduladas. O que eu posso fazer com essa cuba aqui? Tá? Retiro essa cuba, tem um fritador na parte inferior ali, cada um tem seu queimador individual. Aqui é onde você vai aquecer, tá? O fósforo ou o acendedor, basta colocar aqui dentro. Se for um fósforo, basta acender e deixar ele cair por aqui. Ele vai sair escorregando aqui e já acende a pontinha aqui embaixo. Vai fazer uma fumacinha, mas daqui a pouco ele vira cinza e desaparece. Quando você tirar a cuba, dá para você lavar tudo direitinho, tá bom? Bom, agora para encaixe das cubas moduladas, você vai observar que tem uma haste também que foi acompanhando, tá? Talvez ela estivesse solta aí, é uma haste que não tem parafuso, que basta você encaixá-la aqui no meio. É só o encaixe mesmo, tá bom? Apertar se for necessário um pouquinho. E aí a gente trabalha com as cubas moduladas. Então fez um encaixezinho aqui, empurrou a pecinha para a lateral, ela se encaixa. Venho com a outra peça, encaixa. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiquei com duas cubas moduladas. Eu posso trabalhar ele só na versão a gás, se for necessário, e trabalhar com as duas resistências na cuba de extensão. Ou seja, você pode ter praticamente duas fritadoras que você tem ao mesmo tempo, tá? Mesmo eles trabalhando os dois formatos juntos ou o formato separado, tá? Então, aqui você pode encaixar e prontinho, tá? Quero trocar agora, quero trabalhar com a cuba de extensão. Só fazer a remoção como do mesmo jeito que foi colocado e tá tudo pronto. O próximo passo é colocar a resistência elétrica. Já vou colocar o encaixe, é simplesmente colocar a resistência aqui em cima. Bom, então vamos lá. A resistência vai ser colocada, só colocar aqui em cima. Ela tem que se encaixar na parte de trás, tá bom? Então,
Ó, nos dois lados é para fazer a mesma coisa, não tem qualquer diferença. E aqui é que entra a questão dos parafusos, tá bom? Então o primeiro parafuso vem aqui atrás, na parte inferior. Você pode observar que tem um buraquinho aqui e ele vai se encaixar nos dois, tanto na resistência quanto no próprio fritador. Só você apertar aqui direitinho e pronto. Rafa, é obrigado a ter esse parafuso? Não, não tem, é opcional. Você colocar ou não, ela vai funcionar do mesmo jeito, tá certo? Não vai ter nenhuma diferença aí na utilização. É só se você vai depender de trabalhar sempre com ela nesse formato, eu te aconselho. Mas como se tem uma cuba de extensão também, normalmente eu, Rafael, não coloco os parafusos, porque eu sempre estou fazendo variações, às vezes eu trabalho com prata, às vezes trabalho com outro, então eu deixo isso aí de forma mais flexível para fazer o trabalho. E aqui em cima entra o botão, então o botão agora que você vai utilizar. Então é só fazer o encaixe aqui e apertar que ela vai estar embutida. Como diferente da inferior, ela fica mais bem juntinha aqui. Você pode ver que ela está bem nivelada aqui na base, tá? Então, posso deixar mais afastado? Pode. Lembrando que essa peça ela é removível até para facilitar a limpeza também, ok? Sempre antes de ligar, lembrando, a resistência tem que estar aqui na marcação 0, sempre na marcação 0. Não ligue com ela já uma resistência já em outro ponto, aqui 50, 100 ou qualquer outro grau, outra marcação de grau, tá bom? Outra coisa que é importante você saber, essa cuba, ela precisa, quer dizer, essa resistência precisa estar com a gordura aqui dentro. Não liga esse trem vazio, sem nada aqui para ele aquecer, que você pode queimar, você reduz a vida útil. Ela não queima já de uma vez, mas ela vai queimar a sua resistência, porque ela precisa dissipar a temperatura, o calor, e se não tiver, ela pode queimar junto com você, e isso aí você perde automaticamente sua garantia. Então tome cuidado no momento de ligar a sua máquina, ok? Aqui na parte lateral você vê que tem uma tabela de fritura, tá? Essa tabela de fritura ela é uma exigência do Inmetro, tá? Então assim, as normas de segurança do Inmetro exigem que nós façamos a colocação. Dentre tudo, você já deve nesse momento participar de algum dos cursos da Batata Empreendedora e lá você sabe quais são as temperaturas exatas que ela precisa para você fazer a fritura de sua batata em cada um dos pratos que você decidir trabalhar. Mas, como é obrigatório, está aqui para você. Essa resistência ela tem capacidade para bater até 250 graus tranquilamente, ok? Então, feito isso, a da lateral é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, é só montar a peça da lateral. O que vem aqui dentro também? O cesto. Então, o cestinho é só de encaixe, colocou aqui dentro, ele fica nesse formato mesmo, ele vai encostar na resistência e não há nenhum problema, correr risco de tomar um choque, não acontece nada, tá bom? Então você pode ficar tranquilo. Fez a fritura, quero remover da imersão, o que eu faço? Só levantar o cesto, encaixo a ponta aqui, ó, inclino ela um pouquinho para frente, eu vou inclinar um pouquinho para frente, ó, encaixar e soltar. Ela vai ficar aqui fazendo o escorrimento, tá? Da fritura, da imersão que eu estou retirando. Na lateral aqui embaixo, nós temos a opção é aqui que a gente vai usar as nossas abraçadeiras. O ponto do gás, de liberação do gás, ele fica aqui na lateral, tá? Então o ponto de gás é aqui, onde você vai colocar a sua mangueira, encaixou, colocou a abraçadeira. Então coloque a abraçadeira primeiro aqui na peça e depois encaixe e aperta, tá tudo certo, tá bom? Então prontinho, essa é a montagem que você tem para fazer o seu trabalho, tanto utilizando o seu fritador flex na versão a gás, elétrico ou nas duas versões ao mesmo tempo. Outra coisa que você precisa ficar atento também é na tensão do seu fritador. Aqui ele está mostrando que a tensão dele é de 220 volts, tá bom? Então você tem que trabalhar com a corrente aí de 220 volts na sua região. Se ela for 110, você tem que solicitar 110, tá? Então verifique isso aí com cuidado. Se você ligar uma 110 na 220, ela vai queimar a sua resistência. Se você ligar a 120 em uma 110, ela vai funcionar, mas vai ter uma potência extremamente fraca, não trazendo aquela temperatura. Às vezes você tem um equipamento aí que você liga, mas ele não aquece, aí você acha que é um equipamento bom, mas ele não está aquecendo. Pode ser a tensão elétrica que você tem no seu equipamento que está errada, tá bom? Então verifique isso aí para que você não sofra nenhum acidente. Na lateral ou atrás da sua resistência, tá? Ela já tem aqui agora as informações. Então esse é um fritador elétrico, a potência de 3.500 watts para
cada uma das resistências, ou seja, você tem 7.000 watts de potência aí para você trabalhar. Tem a data de fabricação, para que a gente tenha o acompanhamento da sua garantia. Quem foi o nosso montador que fez a montagem dela, desse equipamento, da resistência, o número de série e a corrente de 15,9 amperes aí. Tensão de 220, tá bom? E aqui é uma classe que é um código interno nosso. Na lateral também do seu fritador, você vai encontrar as informações para a utilização do processo de gás, tá? Então, tem aqui todas as informações. Aqui nesse caso, a gente só consegue trabalhar com uma válvula de baixa pressão. Mas, Rafael, se eu quiser colocar uma válvula de alta pressão, é possível? Sim, você pode trabalhar. Mas eu acredito que você vai ter um desperdício de gás muito grande aí. Dentro de tudo, você pode estar testando. Aqui as outras informações são a mesma coisa. A gente tem o mesmo número de série, a data de fabricação e as informações. Então leia todas as informações que você tem aí à sua disposição, ok? Acompanhe o nosso manual de instrução, ele é totalmente em vídeo, que facilita a sua utilização aí dos seus equipamentos. Então nós temos potência aqui que vai de 1.500 até 12.000 watts, tá bom? Ou seja, a gente tem potência que isso varia para cada um dos equipamentos. Às vezes eu te mostrei aqui 3.500 watts nesse vídeo, volts nesse vídeo, aí você fala, mas o meu é 1.500 ou é 7.000, qual a diferença? Nenhuma, aí depende do maquinário que você decidiu adquirir, ele vai ter diferença na capacidade de queima, né? Então, assim, a temperatura que ele consegue chegar é maior ou menor dependendo da potência. Quanto maior a potência, mais forte é a temperatura, mais alta é a temperatura. Quanto menor a potência, menor é a temperatura, ok?